Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 10, quando vamos falar sobre a Igreja avança a terceira viagem missionária. O texto áureo é este que está destacado, o qual faço questão de projetá-lo para que a gente possa tecer algum comentário. O chamado texto de ouro nos diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele que foi um homem movido ou conduzido pelo Espírito Santo, nos deixou este versículo que fala sobre o ministério. Note que o ministério apostólico paulino foi recebido do Senhor. Quando a gente vai para um texto bastante significativo, como a segunda epístola dele a Timóteo, ele vai falar algo muito importante que a gente não pode deixar passar, porque senão a gente perde um pouquinho a compreensão. Porque no versículo 7, capítulo 4 de 2 Timóteo, o mesmo apóstolo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Neste texto que está sendo projetado, ele recebe o ministério do Senhor para quê? Dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E no versículo lido agora, em 2 Timóteo, capítulo 4, 7, nós vemos ele prevendo a sua morte e nos brinda com esse versículo maravilhoso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Note que ele dá testemunho do evangelho da graça de Deus. É justamente uma descrição muito apropriada, visto que a salvação é unicamente pela graça de Deus. Nós temos essa informação em segunda, digo, em Tito, capítulo 2 versículo 11 e um texto clássico, Efésios, capítulo 2 versículo 8 e 9. Paulo diz que quer a vida ou a morte o aguardem nesta vida, ele não ficará perturbado. Na verdade, o apóstolo Paulo estava morto em Cristo Jesus desde o seu primeiro encontro com o Senhor. E depois, quando ele se converte, ele não mais temeu a morte do corpo físico, porque sabe que estará no céu com Deus quando deixar esse corpo. É isso que acontece conosco. Quando o crente fecha os olhos aqui na terra, abre-os na eternidade com Deus. Ele continua dizendo, ele diz: pregarei o evangelho com alegria até o fim, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele não tinha medo da morte e por isso ele podia se alegrar, porque a graça de Deus o salvou de maneira completa. É isto que nós aprendemos com este texto de ouro. Atos, capítulo 20, versículo 24. Agora, nós vamos para a nossa leitura da introdução de nossa revista. Em Atos 18, versículo 23 a 21, versículo 19, com alegria encontramos os relatos da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Trata-se de um momento da história da igreja em que há vários desafios e ensinamentos a serem considerados pelos cristãos de todas as épocas. Neste estudo,
apontaremos diversos eventos de destaque desse grande empreendimento para a pregação do Evangelho, que muito testifica o poder de Deus e a fidelidade dos discípulos de Jesus. O primeiro tópico é um tanto extenso, mas nós vamos fazer de maneira pausada. Contexto e preparação para a missão. Quando ele se reporta a este tópico, ele vai mencionar o capítulo de número 18 do mesmo livro de Atos, já que nós estamos estudando justamente esse livro, capítulo 18, o versículo de número 11, que eu fiz, então, a projeção nesse momento. Note que nos diz a palavra de Deus. Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e meio, e conforme se comprova em Atos, capítulo 18, versículo 11, nos diz: E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Note que o apóstolo Paulo, após a permanência nessa cidade grega, ele decidiu seguir para a terceira viagem missionária, esta que nós estamos adentrando quando lidamos com a lição. Essa terceira viagem, e a gente pode observar, não é apenas dele, mas também de seus auxiliares. Ele tinha companheiros, pessoas queridas, pessoas que amavam também o Senhor, e foi organizando todas as coisas para que houvesse o chamado fortalecimento das igrejas. Estava, digamos assim, na mira dessa viagem missionária. Aqui o autor da revista, na página 46, fala na mira do terceiro empreendimento missionário. Eu não utilizei a priori este termo empreendimento para não causar uma confusão tremenda na mente das pessoas. Por que digo isto? E já é um apontamento que eu faço. Às vezes as pessoas confundem igreja com empresa. Empresa é uma coisa, igreja é outra coisa. A igreja no Brasil, como pessoa jurídica, tem CNPJ. É uma instituição, ela presta até contas ao governo, ela tem que ter o seu CNPJ em dia, ela tem que reportar a questão contábil à Receita Federal. Isto é salutar. Inclusive, para as igrejas batistas, não tem nenhuma dificuldade, porque o nosso regime é democrático, congregacional, é feito tudo às claras, com transparência, a congregação que toma decisões, o pastor presidente, ele age como moderador, logo nós não temos nenhuma dificuldade com isto. Mas a gente não pode esquecer que a igreja, ela não é apenas hoje no Brasil uma pessoa física, digo, jurídica, é um organismo vivo. A igreja precisa amadurecer, a igreja, uma referência aos membros, precisa ter maturidade espiritual para que haja realmente um fortalecimento. A igreja precisa ser saudável e ela manterá esta condição se estiver firmada na palavra de Deus. Eu não posso ver a igreja como se fosse uma empresa. Por causa de quê? Quando a gente lida com empresa, os valores, todo aquele mecanismo utilizado é diferente da forma que nós agimos na igreja. O modus operandi são diferentes. Embora o autor tenha falado sobre esse empreendimento, talvez influenciado pela nossa cultura, porque nós vivemos nessa época onde as pessoas estão apresentando Jesus como um grande
psicólogo, um grande líder, uma pessoa que é um grande mestre, um grande administrador, e tem até um livro que fala Jesus como um grande empreendedor. Talvez pegando carona, foi colocado aqui como um grande empreendimento. Ora, eu sei que pode parecer um tanto rabugento de minha parte, mas eu prefiro não colocar esses termos, embora atuais, mas que pode trazer conotações outras para esse contexto eclesiástico. Deste modo, a gente vê esse avanço missionário como resultado direto da ação de Deus na vida do apóstolo Paulo e entre os seus companheiros, com o propósito de visitar aquelas igrejas, igrejas já estabelecidas pelo mesmo, e fortalecer as igrejas fundadas nas viagens missionárias anteriores. E com isso, Paulo estava interessado no encorajamento dos cristãos para que eles permanecessem firmes na fé em Cristo Jesus. E o texto bíblico, capítulo 18, versículo 23, o qual eu faço a leitura agora. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Coisa curiosa é que em o Novo Testamento não utiliza a palavra que nós hoje mencionamos como discipulado. Algumas vezes no Novo Testamento vai aparecer esse termo, confirmando a todos os discípulos. Eu vou fazer uma consulta rápida nesta versão que eu tenho impressa, porque nesta aqui, no versículo 23 do mesmo capítulo, diz assim: fortalecendo a todos os discípulos. Ora, aqui fala fortalecer, nesta que está sendo projetada em tela, confirmar, mas curiosamente não aparece algo como discipular os discípulos. Seria uma redundância, mas independente de você utilizar essa terminologia discipulado, o discipulado nada mais é do que, entre aspas, né, biblicamente falando, uma confirmação, um fortalecimento, um encorajamento a todos os crentes. Agora, o discipulado não pode ser água com açúcar, até porque algumas pregações se tornaram uma xaropada. Não tem o verdadeiro pão do céu que é lido, entendido, interpretado e aplicado corretamente? Nem sempre. Muita falácia no tocante à pregação. Aliás, há muita falação nas nossas igrejas e pouca fundamentação escriturística. Eis a razão de eu trazer eh, estes comentários aqui. Enquanto falava, lembrei, eu tenho um livro que ganhei que fala sobre a pessoa de Jesus como um líder, melhor, como um executivo. Me refiro a esta obra, O Monge e o Executivo. Depois de lido, Paul Freston escreveu um livro com o título Nem Monge, nem Executivo. Eu estou reportando este fato para dizer: Jesus não é um empreendedor. Jesus não é simplesmente um líder e somente isto. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele
que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente precisa resgatar não apenas esses títulos que apontam para a pessoa de Jesus a partir da Bíblia, mas para colocar na nossa mente e no nosso coração, para que nós saibamos quem de fato Jesus é. Porque senão, você vai para a Bíblia com um viés de empreendedorismo. Você vai para a Bíblia tão somente querendo extrair princípios empresariais, ou quando não, elementos psicológicos para adotar, quer no seu consultório como psicólogo, se você exerce a psicanálise, a terapia, e acha que alguns elementos, de uma maneira solta e avulsa, entendida de uma maneira e apresentada com um viés que não era aquele intencionado pelo autor escriturístico, e você introduz como se isto fosse aquilo que Deus sempre intentou. Pelo contrário, não é desta maneira. No capítulo 18, versículo de número 23, nós podemos observar algo que eu chamo de importante. Por que digo importante? Ele estava confirmando todos os discípulos. Em outras versões, a qual utilizou o autor da revista, na página 47, encorajando, confirmando, encorajando, fortalecendo. É isso que nós temos que fazer: fortalecer as igrejas, isto é, os membros da mesma. Quando a gente se depara com o próximo item dentro do primeiro tópico, vai falar sobre evangelização da, das regiões. Todas as viagens missionárias contaram com um propósito expansionista e a terceira não foi diferente. Assim, a nova atuação missionária pretendia avançar para a região de Éfeso e cidades próximas. A gente pode observar Atos, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Note que o apóstolo Paulo, você pode fazer a sua leitura a partir daqui, ó, do 1 até o 10. Não somente aqui, mas o apóstolo Paulo era um grande estrategista. Ele não fazia missões sem um projeto, pelo contrário. Ele, é um- ele era uma pessoa muito organizada. Tinha aquele elemento que a gente pode chamar de logística, tinha estratégia, e tudo isso ele colocava a serviço do reino, com o objetivo de anunciar o evangelho às outras pessoas, e o evangelho transformador alcançava tais, e estas depois se ajuntavam, congregavam, formavam uma igreja. E Éfeso, ela foi classificada como um espaço estratégico, haja vista a sua condição de grande centro comercial da época, o que viabilizava a anunciação do evangelho para diversas áreas da Europa. E eis que cada cristão era comprometido como um missionário em potencial. Se não me engano, foi Onclay que disse o seguinte: cada batista, um missionário. Ele estava chamando atenção para cada batista como testemunha de Jesus, onde quer que esteja, agisse como testemunha de Cristo. Porque o crente, ele recebe o poder espiritual para testemunhar quando recebe o Espírito Santo.
para morar, para permanecer nele, a fim de que ele seja uma testemunha de Cristo. Nesse sentido, cada crente é um missionário em potencial, mas nós reconhecemos que, mesmo na localidade, quando não em nível estadual, nacional e mundial, Deus, em sua soberania, vocaciona pessoas para obras específicas, missões transculturais, missões entre os indígenas, entre os ciganos, no centro urbano, missões na, nos hospitais, nos presídios, com dependentes químicos. Embora todos sejamos testemunhas de Jesus, mas nós sabemos que Deus vai chamar alguns homens para cooperar com a obra que é do Senhor. Mas ainda assim, todos nós, como testemunhas de Jesus, somos responsáveis e devemos, sem dúvida alguma, fazer a nossa parte testemunhando e proclamando o Evangelho de Deus. Depois, outro item, na página 47, é coleta para os pobres. Não se baseia mais em Atos, por isso eu vou projetar aqui o texto de Gálatas, capítulo de número 6, conforme o versículo 10, que está em nossa revista. Então, enquanto temos tempo, fazemos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Observe que as orientações do apóstolo Paulo, nesta epístola às Gálatas, diz que era preciso fazer o bem a todos, primeiramente a todos. Às vezes a gente fica só na parte final, mas principalmente aos domésticos da fé, isto é, aos crentes, aos irmãos em Cristo. Porque é lógico, meus irmãos, eu, como pai, como crente, como pastor, é óbvio que preciso é, fazer o bem e amar aqueles que são da minha casa, os meus familiares, o meu cônjuge, os meus filhos, mas não se resume a esse amor, a esta prestação de serviço, cuidado, preocupação, ocupação, oração, somente aos meus, mas a todas as pessoas que estão inseridas na sociedade, no Brasil e no mundo. Repito, via de regra, a gente pensa mais e visa principalmente aos domésticos da fé. Isso é mais do que natural, amar os seus, inclusive no âmbito da eclesiástico, mas nós devemos fazer o bem a todos. Porque quando nós não fazemos o bem ao nosso próximo, e às vezes este não é um crente em Jesus, nós estamos cometendo um pecado. A omissão também é pecado. Não existe pecado apenas por comissão, por falar, por pensar, mas, segundo a Bíblia Sagrada, pecado por omissão. Quando eu sei que devo, e não apenas sei, mas eu devo fazer o correto, o que é bom, o que é justo, o que é necessário para aquele momento fazer, e deixo de praticar aquilo, eu estou cometendo pecado. Paulo, ele esteve presente na terceira viagem missionária e fala que, à época, os irmãos de Jerusalém estavam em grande dificuldade financeira, motivo pelo qual Paulo organizou uma coleta de mantimentos para serem distribuídos às igrejas para a ajuda dos pobres daquela região. A discussão, que eu não vou agora adentrar, de que no início da vida cristã, quando a igreja foi organizada,
Diz a Bíblia, ela vai registrar isso, que os cristãos tinham tudo em comum, muito bom, por sinal, mas houve uma prática entre os crentes de que eles começaram a vender seus bens e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Provavelmente, seguindo por esse viés, e é uma possibilidade, eles entendiam que Jesus ia voltar brevemente. E não tinha razão de ficar com tantas coisas, tantos bens. Eles eram sinceros, eles eram pessoas tementes a Deus. Eles queriam fazer o melhor para a igreja de Cristo e começaram a vender seus bens, seus bens, seus bens. Tinham tudo em comum, não havia necessidade alguma. Mas aquele tempo de bonança deixou de existir e veio a dificuldade. E aquelas pessoas, principalmente, que deixaram, digo, venderam os seus bens, começaram a passar dificuldades. Mas o que a gente vê aqui é mais do que uma solidariedade, o que é muito peculiar ao povo brasileiro. O que nós vemos aqui é uma fraternidade. Igrejas começaram a levantar ofertas para ajudar a igreja de Jerusalém. Às vezes as pessoas falam em relação à igreja de Jerusalém como igreja mãe, como se as outras fossem filhas. Eu, particularmente, como pastor batista, não uso essa terminologia, embora vez ou outra vejo isso nos livros. Da mesma maneira, quando uma igreja batista ela organiza várias igrejas, ela não está organizando igrejas filhas, porque a local, a organizadora, não é uma igreja mãe. A igreja é autônoma, ela tem essa parte administrativa, em termos de autonomia, questão também doutrinária, ela mantém a doutrina dela, esse corpo doutrinário, é calcado na palavra de Deus, mas as igrejas organizadas não deveriam ser chamadas de igrejas filhas, mas são igrejas co-irmãs. É a melhor terminologia eclesiologicamente falando, porque invariavelmente a gente vê, ouve aqui ou acolá líderes batistas ou membros da igreja reproduzindo aquilo que se ouve a partir do púlpito. Ah, porque aqui a nossa igreja é mãe. Mãe, vírgula. Foi organizadora? Sim, mas não é uma igreja mãe. As outras, tampouco, são igrejas filhas. Elas passam a ser, a partir da sua autonomia, em alguns sentidos, passam a ser igrejas co-irmãs. Nós vamos adentrar daqui a pouco para um tópico que fala sobre a instrução no caminho do Senhor e a alfabetização entre os irmãos. Eu vou aqui reportar ao texto e vamos continuar o que nos diz a palavra de Deus. Neste segundo tópico, na página 47, diz assim: o cristianismo, desde os seus primórdios, apresenta vigorosa vertente educacional, sendo que esta perspectiva está muito presente nas viagens missionárias narradas em Atos, em especial na terceira. Durante esse evento, encontramos o eloquente pregador Apolo, que exercia o seu ministério em Éfeso.
Apolo tinha grande fervor, mas carecia de entendimento mais completo sobre Jesus. A chegada de Priscila e Áquila e o instruem de maneira mais precisa nos ensina sobre a importância do ensino e do discipulado dentro da igreja. Quando fala que discipulado, a ideia seria o fortalecimento, o encorajamento, ainda conforme nós temos visto, a ideia de fortalecer, encorajar, de animar. É esta, portanto, o que nós temos observado na palavra de Deus. Fortalecer os discípulos. Em Atos 18, eu estou projetando o texto, versículo 24 a 26, deparamos com o fervoroso Apolo. Diz assim o versículo 24, vamos ler até o 26. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era de família judia, porém nasceu em Alexandria. Diz o texto que era homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Também com alguns irmãos que são ousados, intrépidos na pregação da mensagem de Deus, porém, falta-lhe ensinamento, um elemento doutrinário a respeito de algo tão importante, quando não basilar na sua fé, possivelmente vai afetar a sua pregação. Quando fala pregação, no sentido de entendimento que a pessoa tem sobre um determinado assunto. De qualquer forma, em Atos 18, versículo 24 até 26, nós deparamos com Apolo que conhecia somente o batismo de João Batista. E quando Priscila e Áquila o conheceram, decidiram investir em sua formação. E desse modo, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. É o que a gente observa nesse versículo lido. Apolo era um judeu convertido a Jesus Cristo, era muito eloquente em debates públicos, obtinha muito êxito nos debates com judeus, comprovando que Jesus Cristo é o Messias prometido. A gente tem essa informação nesse versículo 28 do mesmo capítulo 18. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. A gente vai mostrar quem Jesus é a partir das Escrituras, a partir da nossa vida, que é um reflexo daquilo que Jesus não apenas fez, mas continua fazendo através do Espírito Santo que habita em nós. O que muito chama atenção nos relatos da chamada igreja primitiva é o fato de que Lucas, o escritor de Atos, registra, para ter uma ideia, o, a questão da a condição de alfabetizadas de muitas pessoas na atuação da igreja primitiva. Há de se destacar que o historiador de Atos não apresenta a condição de pessoas alfabetizadas entre judeus e gregos como uma realidade excepcional ou até mesmo rara. Ao contrário, informações a respeito da leitura de textos e escrita das cartas surgem com normalidade ao longo da narrativa, a exemplo do que encontramos nas cartas de apresentação que os irmãos escreveram sobre Apolo para a igreja de Acaia, conforme Atos 18, 27, que diz assim: querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E tendo ele chegado, auxiliou muito
aos que pela graça haviam crido. O autor, por conta disso, ele colocou a instrução no caminho do Senhor e a alfabetização entre os irmãos. Naturalmente, que isso não significa que todos os crentes que estão aqui inseridos no contexto eram de fato alfabetizados. Ele fala sobre leitura, evangelhos para leitura individual e comunitária. As leituras geralmente eram mais comunitárias. A carta circular, via de regra, eram lidas perante a congregação. Logo, uma pessoa alfabetizada faria a leitura para aqueles membros, independente destes serem alfabetizados ou não. Ele, uma referência ao autor, ele caminha dentro dessa perspectiva educacional, de que uma gama era alfabetizada logo de maneira individual. Que havia pessoas alfabetizadas, isso é notório. Quando diz, por exemplo, aqui, querendo ele passar a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, não é que cada um deles escreveram aos discípulos para que o recebessem. Eles enviavam, eles escreviam, mas através de um amanuense, de um escritor, alguém que redigia. No caso, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, não é verdade? Sim, diz a Bíblia. Nós temos essa informação de que a carta aos Romanos é de autoria do apóstolo Paulo. Quando você vai para o capítulo de número 1, e eu estou aqui pegando a minha Bíblia impressa, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A gente não tem dúvida, porque a identificação do autor. Quem escreveu a carta aos Romanos? Paulo, uma referência ao apóstolo. Mas a gente sabe que não foi Paulo mesmo que redigiu. Quem é que redigiu a carta? Se você for para o último capítulo da Bíblia, digo, de Romanos, capítulo 16, versículo 22, diz assim: Eu, Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. Paulo estava ditando a carta para Tércio. E Tércio faz questão de mencionar a si próprio. E diz assim: Olha, eu aproveito, ó, mando uma saudação para vocês. O mesmo pode ter ocorrido neste caso aqui. Só para tirar qualquer possibilidade de dúvida ou alguma coisa truncada. Ah, quer dizer que todos escreviam? Não, gente. Diz que os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, mas não significa necessariamente que todos eles escreveram, tá bom? Mas sempre tinha um amanuense, alguém que redigia aquilo dali. E algumas cartas, sem dúvida alguma, foram ditadas. Isso se verifica não apenas no Novo Testamento, mas em o Antigo também. Na página 48, o autor fala assim: sem contar as cartas dos evangelhos escritos para leitura individual e comunitária. Essa questão de leitura individual vai depender muito do que o autor aqui está dizendo. Aí a gente tem que interpretar o que o autor da revista diz. Ah, não me parece que, na época, comportava como se cada leitor, isto é, cada crente de Jesus, nas igrejas respectivas, tinham condições de ter um exemplar, um modelo, uma carta. Não era algo tão fácil quanto hoje. Você tem pegar essa revista aqui e tira xerox, de modo que essa lição pode ser distribuída para dezenas e centenas de crentes da mesma igreja. Mas naquela época não era assim, meus irmãos. Os manuscritos, as questões da redação, o material é um termo do manuscrito,
não era acessível conforme nos dias atuais. Agora, é óbvio que cada dia de Jesus, estando na Igreja de Cristo, ao ser lida, não a carta, mas as cartas, inclusive havia cartas circulares, eles faziam, não necessariamente a leitura de modo individual, mas tinham a noção do teor, porque alguém lia a carta, e bem-aventurado, segundo o livro do Apocalipse, era quem lia, e bem-aventurado era aquele que ouvia. Ambos são pessoas bem-aventurados, tanto aquele que lê, quanto aquele que trabalha, não digo, que ouve. Todos são bem-aventurados. O autor que trabalha com a disseminação da leitura e escrita entre os integrantes da igreja primitiva. Pelo menos lá em Atos, digo, em Apocalipse, desculpe o lapso de memória, eu estou com alguns compromissos a fazer, estou aqui com a mente um tanto rodando, girando, mas a gente entende que até mesmo no ano 96, foi escrito aproximadamente, né, o livro de Apocalipse, ainda havia muito material que era destinado à igreja e que era um manuscrito, vou dizer assim, e que este era lido para as demais pessoas. Atos 8:28, digo 8, 28 a 31, ele menciona o discípulo Filipe, que encontra um eunuco e o auxilia na leitura do livro de Isaías. O autor está querendo provar com base nesses versículos, e isso é tempo, somente por causa disso, porque se Filipe auxiliou, Filipe fazia a leitura naturalmente. Filipe era um diácono, pelo próprio nome, ele era helênico, isso mesmo, inserido na cultura grega, e ele tem, inclusive, é, algo que os outros não tinham em relação aos judeus convertidos. Ele tem uma ponte entre esse mundo judaico e gentílico. E isso permitiu, na ausência desse preconceito, de aproximar não apenas do eunuco etíope, mas também, na sequência, dos samaritanos. De qualquer maneira, Filipe, diácono, nos é dito que era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, porque era justamente as condições para se tornarem diáconos, e eram as qualificações naquele primeiro momento, e ele então auxilia na leitura. Aquele eunuco etíope, um funcionário da rainha de Candace, altamente instruído, fazia leitura. Filipe também, mas reporto aqui ao fato. Filipe, ele era inserido no mundo grego, tá bom? Porque ele era um judeu helênico. Atos capítulo 15, versículo 23, a liderança do Concílio de Jerusalém envia uma carta, com instruções sobre o resultado daquela reunião. Justamente, 15, 23. A carta era uma, não era uma carta com várias cópias. Alguém leu, os demais ouviram. Entre esses que ouviram, claro que havia alguns deles que eram alfabetizados, mas o texto não nos mostra. Mas quando a gente analisa a história, a gente observa que há algumas, não restrições à leitura, mas algumas coisas que não está batendo muito bem com a colocação, como se cada um individualmente, todo mundo sabia ler e escrever, isto era alfabetizado. O que é fato, meus irmãos, não é nem com relação à escrita necessariamente. O judeu, ele
era bilíngue. Geralmente acontece isso quando países conquistados se tornam colônias na América Latina, em África. Tem o idioma, digamos, oficial do povo, quando não a língua oficial, que não é a do povo, mas tem a língua oficial, às vezes do colonizador, do país colonizador, e a língua nativa. Você vai para várias regiões, países na África, fala a língua do povo nativa, mais o francês, por exemplo, o holandês. Aqui fala na América, fala o espanhol por conta da colonização. O que nós sabemos é que os hebreus, digo os judeus, eles falavam aramaico. No dia a dia era aramaico. Mas, por conta da dominação do Império Romano, que estava ainda grandemente influenciado pela língua universal, que ainda era a língua grega, eles conheciam e sabiam muito bem o grego. Porque não era uma questão de sobrevivência, era uma condição já estabelecida. Você aprende, digamos assim, na marra, porque a sua conversação com os seus se daria no aramaico. Mas no dia a dia, os soldados romanos não falariam para você, daria uma advertência, uma ordem, uma orientação. Por este caminho, senhor, falando em aramaico, o soldado romano, ele não ia falar no aramaico, mas falava no grego, e as pessoas conhecedoras também do grego, e eram bilíngues. Isso era uma realidade daquele período e de todos os povos conquistados, basicamente. E isso se deu no decorrer da história. Basta lermos a história, vou dizer assim, mais recente, dos países colonizadores na América Latina, em, na Ásia, na, no continente africano, de uma forma muito especial. Atos capítulo 17, versículo 11. Cristãos bererianos examinavam as escrituras durante a pregação de Paulo para conferir a exatidão de suas palavras. Temos agora a experiência em Éfeso, que ele aborda. Ainda em sua terceira viagem missionária, o apóstolo chegou a Éfeso, encontrou 12 seguidores de Jesus que afirmavam não terem experimentado o batismo no Espírito Santo, mas somente o batismo de João para arrependimento. Quando o autor fala isto, ele usa uma terminologia que o próprio texto não diz, tá? Isso mesmo. A gente precisa se ater mais ao texto do que o que os outros dizem a respeito do texto. Note que a expressão batismo no Espírito Santo, eu vou abrir aqui um parênteses, não ocorre na Bíblia desta forma. Você tem alusão a essa imersão no Espírito como porque ele vos batizará no Espírito Santo, sempre fazendo esse tipo de alusão. No dia de Pentecostes, nós temos a informação de que em Atos 2, versículo 4, eles foram cheios do Espírito Santo. É uma coisa. Mas parece-me que quando você lê o capítulo 1, versículo 5, já que Jesus falou que dentro de alguns dias os discípulos seriam imersos ou batizados no Espírito, você compreende que quando houve o derramamento do Espírito Santo, eles foram simultaneamente batizados no Espírito, porque Jesus havia dito anteriormente, e Jesus não erra, mas a expressão ali é cheios do Espírito Santo. Logo, eu concluo que eles foram tanto batizados, isto é, imersos, quanto cheios simultaneamente. Porque o batismo no Espírito Santo ocorre uma única vez. Já o enchimento do Espírito Santo, nesse mesmo livro de Atos dos Apóstolos,
a gente vai observar que pessoas, apóstolos que estavam ali, foram cheios em outros momentos, de modo que o enchimento pode ser repetido. Já o batismo não, acontece uma única vez. O apóstolo Paulo depois vai falar em Éfesos, em, na a igreja em Éfeso, mas aos cristãos Efésios, aos Efésios, vai dizer que a plenitude ou esse enchimento precisa ser buscado. Não vos embriagueis com vinho, mas há uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Ok? Então, uma coisa, outra coisa, porém, pode acontecer simultaneamente, como se deu, sem dúvida alguma, no dia de Pentecostes. A partir do dia de Pentecostes, você não vê mais a terminologia batismo no Espírito Santo, ou alusão a essa forma como nós empregamos, porque em Atos capítulo 2, no versículo de número 36, se não me engano, eu vou aqui puxar aqui, vai nos dizer, após a pregação de Pedro, 38. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo é o próprio Espírito sendo concedido como um presente. Está aqui no grego. Dorian tu hagio pneumatus. Paulo Pedro está dizendo, e vocês recebereis o próprio Espírito Santo como uma dádiva, como um presente. A partir daí, quando há citação em Atos capítulo 11 sobre o que sobre esse um feito notório ocorrido na casa de Cornélio com este e com os seus, Pedro diz assim: Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Tinha-se passado cerca de 6 a 8 anos do ocorrido daquele evento pentecostal, por isso que ele se reporta como nós no princípio, lá atrás. E observe que o apóstolo Pedro, ele faz citação a Jesus, que na verdade citou João Batista. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse. E Jesus vai, na ocasião, lá em Atos 1:5, vai citar João Batista. João, na verdade, batizou com água, ou na água, ou ainda em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom, olha só aqui, ó, dom, que aqui é Dorian, que é a mesma terminologia, o mesmo termo encontrado no capítulo 2, versículo 38, que eu li agora há pouco. O que que isso significa, meus irmãos? Que a partir do Pentecostes, a terminologia, digamos assim, geral, quando se faz alusão, é de que o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, é equivalente ao batismo no Espírito. Em outro momento eu posso trabalhar isso, no outro vídeo. Você pode deixar no comentário, queria ouvir mais a respeito disso. Estou curioso, fiquei com dúvida. Não fica com dúvida, só deixa no comentário que a gente trabalha isso aqui de uma forma mais tranquila. Mas a gente não vai ver, a gente vai ver o tempo inteiro as pessoas recebendo o Espírito Santo, Espírito Santo. Essa é a terminologia, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pronto, acabou. Então, quando o autor que fala sobre o batismo, eles não teriam experimentado o batismo do Espírito Santo, mas somente o batismo de João para arrependimento. A terminologia já é outra, né? Esses, em Atos 19, estavam, digamos assim, deslocados no tempo e no espaço.
É, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, um lugar gentílico, e achando ali alguns discípulos, diz depois no final que eram quase 12, quase, não é, eram 12, não eram 12, quase 12. Quase é quase, mas não são 12. Quando fala assim, havia, eu sempre costumo dizer assim, eram cerca de 120 discípulos ali no Pentecostes. Eu não digo no Pentecostes, não, ali que estavam reunidos naquele cenáculo, que era uma casa. Eram quase 100, era quase 120, não era 120. O autor, ele arredonda, eram cerca de 120. Às vezes tem na igreja lá 40 e poucas pessoas, você arredonda. Eram quase 50 pessoas. Mas se fosse de repente contar, 43, 47. Passou perto, você arredondou. Isso é comum. Então, diz o texto mais adiante, não eram 12, eram quase 12. Não me pergunte quanto, porque eu não estava lá para saber. Eu não contabilizei. Mas o texto não diz que eram 12, e sim quase 12. Tá bom? E perguntou-lhes. Paulo pergunta para eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Porque Paulo sempre ensinou que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, não é verdade? É isso mesmo. Mas a resposta deles não surpreenderam Paulo, porque Paulo, ao fazer essa pergunta, ele suspeitou de algo. Tinha alguma coisa que não estava, fazendo sentido. E Paulo sabia muito bem porque ele estava ali, gente, diante daqueles homens. Não tem mais informações. E eles responderam, para o nosso espanto, mas não para Paulo, porque ao fazer essa pergunta, Paulo não é bobo. Paulo sabia que alguma coisa estava fora do lugar. Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Alguém vai dizer assim: como pode um grupo de discípulos de João Batista não saberem sequer a respeito do Espírito Santo? Que coisa de louco! Onde que eles estão, com os seus pensamentos? Onde que eles estão situados? Estão no mundo da Lua? Eles não estão aqui nesse plano terreno, conectados com as informações? Eles falam: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito. Aí Paulo observa a resposta deles. Em que fostes batizados então? Já que vocês são discípulos, e eles disseram, no batismo de João. Ah, Paulo, mas vocês não lembram que João Batista dizia, não? João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele, uma referência a Jesus, havia de vir. João anunciava o batismo chamado de arrependimento para que se tornasse um prenúncio do início ou a inauguração do reino de Deus. E quando eles ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. A fé estava, obviamente, na pessoa de Jesus. E no versículo 6 houve uma necessidade, e Paulo impôs as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Repito que, a partir de Pentecostes, dom do Espírito Santo, que gramaticalmente consiste no próprio Espírito Santo sendo concedido como um presente ou uma dádiva. A partir daí, do livro de Atos, todinho nas epístolas, sempre é Espírito Santo, ou, alguns casos, dom do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 10, capítulo 11. O restante sempre é isto. E para não deixar nenhuma margem para dúvida, eles falavam em línguas e profetizavam. Foi necessário que aqueles homens, deslocados no tempo e no espaço, é por minha conta, que não tinham tido uma compreensão
adequada das palavras de João Batista, que estava com comprometimento, que estavam comprometidos doutrinariamente falando, que não tinha noção de quem era Jesus. Não tinha noção de quem era Jesus. Mas exposto, aqui não diz, mas Paulo começou a falar de Jesus, apontou para Jesus. A gente não sabe o que mais Paulo falou, mas aqui é uma forma muito sucinta, resumida. E eles passam a ouvir falar de Jesus naquele momento, submetem-se ao batismo de Jesus e eles recebem o Espírito. E para selar isto, Deus não deixa dúvidas, Deus capacita-os e eles falam em línguas no contexto gentílico, não é em Judéia, não é em Jerusalém. E eles falam em línguas. E eram, ao todo, uns 12 homens, quase 12 homens. Essas línguas, como um fenômeno, era um sinal, estava apontando de, de que eles que estavam deslocados no tempo e no espaço receberam o Espírito ao ouvir falar de Jesus, porque eles sequer ouviram falar do Espírito Santo, mas quando ouviram isso, aí Paulo vai falar: olha, vocês deveriam crer naquele que após ele havia de vir, isto é, de Jesus. Paulo anuncia Jesus. Eles recebem Jesus. Eles são batizados no nome de Jesus. E o Espírito Santo passa a habitar neles. E como uma prova cabal, eles falavam em línguas. É isto que o texto diz. Vou voltar aqui à revista. Deus realizou sinais e maravilhas em Éfeso por meio de Paulo. Como resultado, muitos se converteram a Cristo e se lançaram no caminho. De maneira muito interessante, os seguidores do Mestre eram identificados como os que faziam parte do caminho, eram chamados desta maneira. Era tida como aceita, inclusive, o cristianismo no início. Essa vinculação de imediato nos remete à afirmação de Jesus, quando ele afirmou o seu caminho, a verdade e a vida, sendo que ninguém vem ao Pai senão por ele. Os presentes na terceira viagem missionária de Paulo apresentam milagres em abundância, 19, versículo 12, vale a pena ler. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, saíam deles os espíritos malignos. 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Uma coisa que é importante: esses milagres extraordinários feitos por Deus através de Paulo, sem dúvida alguma, está atrelada à questão da autenticação da mensagem de Deus naquele contexto, nos primórdios do cristianismo. Outra coisa, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo. Diz categoricamente que as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Não diz quem é que levava. Não diz que é sob a ordem direta de Paulo. Olha, pega com lenço, pega um avental e vai lá. Não, não tem essa conotação, tá? Possivelmente, possivelmente alguns até arrancavam, né, algum lenço, algum avental, porque eram levados. E Deus agia de uma forma misericordiosa. Ocorreram muitas conversões. Agora, para finalizar, a revolta dos ourives, perseguição e turbulência. Deixa eu ver aqui. É muito, muito assunto, meus irmãos. Muito assunto. Apesar da ampla aceitação do Evangelho em Éfeso, não há como deixar de consignar que muita oposição se levantou contra os apóstolos. Tanto é que por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho.
Em relação aos ourives, está lá em Atos 10, digo 19, versículo 32, versículo 32. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham juntado. Os ourives estavam revoltados pelo fato de terem perdido suas fontes de rendas com a fabricação de ídolos, e felizmente a turba foi acalmada e a ordem estatal foi restabelecida em Éfeso. No entanto, o impacto do evangelho ficou marcado em sua realidade. O último tópico fala sobre a continuidade da ação da viagem missionária, vai mencionar a cidade de Troade, e eu vou aqui partir para a conclusão, que diz assim, um testemunho de fé inabalável, e esta é a expressão que bem sintetiza a terceira viagem de Paulo, que cada um de nós, cristãos dos dias atuais, possamos testemunhar o poder transformador do Evangelho, mudando pessoas, sociedades e cultura para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja para sempre glorificado. Eu particularmente corri bastante, você que chega até o final vai saber disto. Eh, Eu tenho daqui a pouco compromisso com meu filho de 10 anos. Ele mesmo já apareceu aqui algumas vezes no entorno, já pegou alguma coisa aqui de uma forma muito sutil, sorrateira, para não me atrapalhar a gravação. Além desse compromisso com meu filho, eh, tenho outros compromissos ainda neste dia. Eu vou sair daqui a pouquinho e eu tenho que adiantar por conta do tempo. E em algum momento eu saí aqui correndo, literalmente, pulando parte da revista, até porque todo esse conteúdo da terceira viagem missionária, abordar em uma lição só, em 45 minutos, 50 minutos, é pouco tempo, meus irmãos. Demanda estudo diário, apontamentos, ou seja, muito mais tempo do que você possa imaginar ou supor. Mas, quem sabe eu vou fazer projetando depois da revista, fazendo destaques da revista, ainda dentro da semana. Mas por conta disto, vocês perceberam que eu tive que fazer algo bem corrido. Mas fica aqui como registro da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deus os abençoe. E até o nosso próximo vídeo.